nós vimos como a energia é importante para o processo de desenvolvimento. Nesse momento, nós vamos discutir algumas das suas expressões no processo de produção agropecuária. O primeiro elemento e o mais importante que nós manejamos dentro dos sistemas de produção é o processo fotossintético realizado pelas plantas. Essas plantas, elas interagem com diferentes outros organismos, mas também precisam de um ambiente físico que lhes dê suporte. E dentro desse ambiente físico vão se destacar, entre eles, os minerais, a água, o CO2 e principalmente a luz. A luz é a base da energia que mantém as plantas vivas e elas conseguem, através do processo fotossintético, realizar os processos de fixação dessa energia em energia química, que depois vai ser aproveitada por todos os demais organismos que se alimentam de plantas e pelas próprias plantas. Contudo, durante esse processo, nós também temos um conjunto de outras interações, que quando nós olhamos essa imagem, às vezes elas ficam imperceptíveis. Essas interações começam com a interação com o Sol, a interação com o ambiente físico, mas também ocorre com os outros organismos da mesma espécie, formando as populações, e também com os organismos das diferentes espécies, formando aquilo que nós chamamos de comunidade. E essa comunidade ainda incorpora a relação dos diferentes organismos vivos entre si, ou seja, o fluxo de energia que vai ocorrer dentro do processo da cadeia trófica, como nós vimos na parte anterior de ecologia, ela vai dar base para todo o entendimento de como a energia do Sol é transformada em energia química e ela flui dentro das cadeias tróficas. E dentro desse processo vão ter múltiplas interações e relações ecológicas que precisam ser analisadas, tendo interações positivas, interações negativas e assim por diante. Dentro do processo de fotossíntese, que é o elemento central, nós temos os fatores limitantes da fotossíntese. Como a gente viu, um dos fatores limitantes importantes é a intensidade luminosa. Aparentemente, essa situação não aparece muito para nós, porque nós dispomos de uma grande quantidade de luz. Quando é que nós vamos ter esse problema aparecendo para nós? Quando nós temos um período muito chuvoso, ou então quando nós vamos mais para os polos, quando diminui a intensidade luminosa, ou o próprio inverno é uma indicação de que reduz a intensidade luminosa que chega até nós. Outro elemento importante é a temperatura. A temperatura se expressa principalmente na nossa vida quando nós verificamos que nós temos plantas que toleram temperaturas mais elevadas, temperaturas mais baixas, e que as plantas que nós cultivamos, por exemplo, no inverno, são plantas diferentes daquelas que nós cultivamos no verão. Então, que é um elemento importante que vai afetar o processo fotossintético. E aí, quando nós pensamos em capturar energia luminosa, um dos elementos que nós temos dentro do processo de desenvolvimento agrícola é a tentativa de melhorar o processo de fixação ou o processo de recepção dessa energia luminosa. Vários estudos são conduzidos no sentido de tentar, por exemplo, melhorar a arquitetura foliar das plantas. Um dos grandes avanços da humanidade foi, por exemplo, o desenvolvimento de uma folha-bandeira mais ereta nas culturas de cereais, culturas de milho ou gramíneas com plantas com folhas mais eretas, aumentando a intensidade luminosa, evitando com que uma folha sombreie as demais. Ou ainda, nós temos, por exemplo, sistemas agroflorestais, em que são manejados diferentes estratos de plantas para capturar energia em diferentes níveis. E com isso nós conseguimos aumentar a quantidade de energia luminosa que é absorvida pelas plantas e transformada em energia útil ou em material orgânico. Então, essa fixação de energia acaba tendo um impacto bastante positivo para a melhoria do sistema. E aí lembrem que conservar a energia na forma de matéria orgânica no nosso sistema também é importante. E nós temos ainda um outro fator que vai afetar, que é a concentração de CO2. A concentração de CO2 ela é mais importante, principalmente quando nós nos referimos a plantas do tipo C3. Porque as plantas do tipo C3, elas quando têm uma temperatura mais elevada ou uma situação de estresse hídrico, elas acabam fechando o estômago e têm maior dificuldade. Sendo que é possível aumentar a capacidade produtiva dessas plantas quando nós aumentamos as concentrações de CO2 para níveis de até 0,3%. Então aqui só para mostrar para vocês um exemplo, nós temos uma planta em que, com diferentes concentrações de CO2 e com diferentes concentrações de oxigênio, nós tivemos um aumento da sua capacidade produtiva. Por se tratar de uma planta C3, quando nós aumentamos as concentrações de CO2 para 640 ppm, ela aumentou a produtividade aqui de 10 mg por planta em 10 dias
para 1.144 quando tinha uma concentração de 640 ppm e 2% de oxigênio. Isso mostra que algumas plantas têm uma capacidade de responder a aumento de concentrações, por exemplo, de CO2, que pode ser feito, por exemplo, dentro de uma casa de vegetação. Inclusive, por exemplo, numa cultura do tomateiro, por exemplo, é possível aumentos de até 50% na produção, com o enriquecimento do CO2 no seu interior. Mostrando que nós, no processo de produção, estamos capturando energia luminosa e dentro desse processo de captura de energia luminosa, nós podemos otimizar alguns processos para aumentar essa capacidade de transformação da energia luminosa em energia química, que é a energia útil dentro do processo de produção. E o principal elemento que nós temos dentro dos sistemas de produção agropecuário é aumentar essa capacidade de absorver energia luminosa. Outro elemento que nós podemos pensar, por exemplo, é o desenho de pomares, desenvolvimento de novos sistemas de condução. Sempre todos eles levam em consideração como é que nós podemos capturar mais energia luminosa para otimizar o sistema de produção. Porém, essa é uma das dimensões que nós temos da energia na agricultura. Quais são as outras dimensões da energia na agricultura? Nós temos, por exemplo, a energia que é utilizada para realizar trabalho, em que nós vamos ter, por exemplo, aqui um moinho, que era um sistema muito rudimentar, com uma baixa capacidade de trabalho, e hoje nós temos sistemas de moer grãos, por exemplo, muito mais sofisticados. E que durante esse processo passaram por diferentes avanços e com diferentes tipos de energia. Da mesma forma, nós podemos ver nos sistemas, por exemplo, de revolvimento de solo ou preparo e semeadura, em que no passado se fazia um revolvimento praticamente manual e um plantio manual, até sistemas mais modernos em que nós vamos ter, por exemplo, sem revolvimento de solo. Mas isso passou por muitas tecnologias diferentes, como, por exemplo, aqui os sistemas de aeração, e que hoje nós podemos pensar também que a natureza pode fazer parte desse trabalho por nós, uma vez que ela se nutre de energia o quê? De energia química fixada pelas plantas através de fotossíntese. Essa energia foi armazenada na forma de material orgânico e os próprios organismos vivos podem fazer esse trabalho por nós. Da mesma forma, nos sistemas de transporte, nós tivemos uma evolução muito significativa ao longo dos anos. Partindo de um sistema que basicamente o trabalho humano que realizava o trabalho de transporte, até sistemas mais modernos ou sistemas mais eficientes no uso de energia, como por exemplo os trens ou o transporte aquático, comparado, por exemplo, com um transporte aéreo que é um dos que mais gasta energia para transportar a mesma quantidade de produto. Da mesma forma que nós temos trabalhos realizados, nós precisamos conceber que os próprios insumos que nós utilizamos nos sistemas de produção representam energia. Por exemplo, quando eu vou utilizar um pó de rocha, aqui pode ser um calcário, esse material precisa ser extraído e moído, e para isso se utiliza energia. Quando eu utilizo cama de aves, isso representa material que foi utilizado na alimentação animal e que os resíduos representam um resto de energia que eu estou levando para a agricultura e que vai ser espalhado com o uso também de energia pelas máquinas ou pelo próprio trabalho humano. E no processo de produção, por exemplo, dos fertilizantes, aqui como por exemplo o NPK, ou a produção, por exemplo, de nitrogênio ocorre lá pelo processo Haber-Bosch, em que eu preciso aquecer o ar a uma temperatura em torno de 1.400 graus, eu preciso de várias atmosferas de pressão para poder produzir fertilizantes nitrogenados. E aí nós temos, por exemplo, os fertilizantes nitrogenados no seu processo de produção, um grande gasto de energia, quando comparado, por exemplo, ao fósforo e potássio, que o gasto energético é um pouco menor, uma vez que nós precisamos somente moer essas rochas e jogar ácido sulfúrico sobre elas. Uma vez que nós jogamos esse ácido vai reagir e aí nós vamos ter a extração dos sais. Então, só para nós vermos que a energia se apresenta de diferentes formas, desde o processo fotossintético, que é o principal, aos processos de trabalho e os processos de produção de insumos que nós utilizamos. Da mesma forma, por exemplo, nós podemos pensar aqui no processo de trabalho da extração do leite, por exemplo, e a evolução dos sistemas para sistemas melhores e mais complexos que consigam aumentar a produtividade do trabalho, inclusive aqui, por exemplo, com um sistema que dispensa trabalho humano no processo de extração das teteiras e assim por diante. Então, a importância da energia. A energia acaba sendo central no processo de produção agropecuária e para a possibilidade de desenvolver qualidade de vida no espaço rural. Contudo, nós temos que pensar em como utilizar essa energia de forma eficiente. O Brasil, por exemplo, é um país continental e
para nós podermos utilizar essa energia de forma mais equilibrada e ter um resultado produtivo melhor, nós precisamos pensar como é que está sendo feito o uso dessa energia nos sistemas de produção. Uma das formas, por exemplo, que ocorreu mais nas últimas décadas, foi a expansão do sistema de eletrificação rural, em que a energia elétrica foi criados sistemas de transmissão e abastecimento para as diferentes propriedades, e que ela vai desempenhar um papel central tanto para a qualidade de vida das pessoas, quanto para a conservação da produção e segurança dessa produção, quanto também para a melhoria dos sistemas de extração de leite, por exemplo, conservação de alimentos. Um dos elementos, por exemplo, são os investimentos em eletrificação rural, que nos permite desenvolver muitas atividades, melhorando a qualidade de vida das pessoas, a conservação dos alimentos, e ao melhorar esses sistemas de produção, nós temos um aquecimento econômico com venda de mais equipamentos, acesso ao conforto e à informação. Também nós podemos ver a energia na agricultura na forma de energia humana, através do trabalho humano. Contudo, o que nós podemos perceber é que na quantidade de alimento produzido, nós temos uma proporcionalidade cada vez menor de trabalho humano e uma incorporação de outras formas de energia, como por exemplo a energia fóssil e a energia elétrica. Por quê? Porque nós queremos aumentar a produtividade do trabalho. Também nós temos as energias que aparecem na forma biológica, tanto dos animais em trabalho, como, por exemplo, das minhocas, do processo de matéria orgânica, dos decompositores, todo aquele fluxo de energia que nós vimos que ocorre nos agroecossistemas e nos ecossistemas naturais. E também temos, por exemplo, outras possibilidades de uso de energia, como uma roda d'água, um carneiro hidráulico e assim por diante. E temos um aumento significativo do consumo de energia na agricultura. Se vocês forem observar, a partir de 1970 até 2013, eu não tenho dados mais recentes aqui sistematizados, nós tivemos um aumento significativo do consumo, por exemplo, de óleo diesel. Tivemos também um aumento do consumo de eletricidade. Enquanto isso, ocorreu uma redução, por exemplo, do consumo de energias à base de lenha, que era uma das formas de energia utilizada na agricultura no passado. E aí, sintetizando isso, a energia aparece na agricultura de que forma? Ela é base da produção agrícola, uma vez que nós buscamos otimizar os processos de captura luminosa. Ela também é base da produção animal, uma vez que dentro do fluxo energético as plantas fazem a fixação biológica através da fotossíntese. Essa energia, na forma de compostos químicos, serve para a alimentação dos animais e nós vamos ter a produção animal com base no quê? Na energia que veio através da luz e que foi captada através da fotossíntese. E que essa energia também é utilizada para diferentes formas de trabalho na agricultura, diferentes equipamentos, diferentes matrizes tecnológicas e materiais que são capazes de aumentar a produtividade do trabalho são mobilizados para o uso e que vão fazer uso dessa energia. E também nós podemos perceber que a energia se apresenta na forma de insumos, ou seja, quando nós compramos algo, nós estamos comprando algo que foi produzido a partir de energia. Então, essa representa mais uma forma de expressão da energia que aparece na agricultura.